Olá, Entre Família está começando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Segundou aqui na Novo Tempo com muita alegria, eu e Cris Magalhães, boa tarde. Ilza, muito boa tarde, estamos aqui mais uma tarde com você aí de casa, né? A gente fica imaginando onde você está, se está na reprise, se está ao vivo, se está no NT Play, mas o importante é que estamos juntos e Entre Família a gente chora junto, a gente dá risada, a gente aprende muita coisa. Acho que a gente tem essa micro-sociedade, né, que é a sua família, a minha família, mas depois que a gente reúne, né, e tem esse prazer coletivo de fazer coisas juntos e trocar figurinha aqui de tarde, poxa, bora lá. Por falar em trocar figurinha, deixa eu trocar uma de coração de mãe, né? Hoje eu fico com ele de manhã e à tarde eu venho aqui para falar com vocês. Aí hoje de manhã ele precisou sair mais cedo, então não foi eu que levei ele na escola, ele saiu um pouco mais cedo. E aí ele tava assim com uma dificuldade, né? Que ele disse que ia sentir saudade e tal, e deixou uma bolinha comigo pra eu lembrar dele. Eu dei uma coisinha minha pra ele lembrar. E aí ficou aquele negócio. Falei, não, filho, deixa eu fazer uma coisa então pra você não sentir saudade. Uma coisa que a professora dele me ensinou. Aí eu fiz um coraçãozinho, ó. Pra eu mostrar pra vocês. Isso. Fiz um coraçãozinho aqui, coloquei a letrinha do nome dele e coloquei um coraçãozinho na mão dele também, de caneta mesmo, gente. Na mãozinha dele, eu falei que sempre que sentir saudade, você olha pro coração e a mamãe vai lembrar de você, você vai lembrar da mamãe. Aí as meninas queriam tirar o meu coração, eu falei, não, deixa o meu coração. Não tira, eu fiz um pacto. Ó, que bonitinho, não é verdade? Tá aí, ó, a gente sempre tem um contexto pra gente. Só aqui num programa como esse que uma mãe consegue abrir o coração, mostrar um coraçãozinho de caneta na mão pra você. Porque é entre família, Entre né, família. Gente? E aqui você já conhece a gente. Falando em conhecer a gente gosta muito de conhecer o outro, né? Eu sei fulano, eu sei ciclano e tal. Eu adoro fazer análise. Eu também gosto. A vida é assim, né? Dependendo das análises. A gente não pode colocar só... Não pode rotular. Né? Isso, rotular, fofoca, essas coisas não dá. Mas o resto é bom. Aí eu digo pra você o seguinte, mas você sabe quando alguém fala de você pela perspectiva dela, e às vezes a gente tem que sair um pouquinho do calor das questões para ter esse autoconhecimento. Se tem uma palavra neste programa, que em 4 anos de programa, em quase todos os temas, nós falamos sobre autoconhecimento. E agora a gente vai ter um programa inteiro para mergulhar nesse tal de autoconhecimento. E por falar em tal de autoconhecimento, eu ouvia tanto falar desse assunto, e depois que eu entrei no Entre Família principalmente, que eu comecei a fazer a psicoterapia, para alcançar o famigerado autoconhecimento, né? Quando eu cheguei na primeira sessão, ela perguntou, né, o que me levava lá. Eu falei, autoconhecimento. Eu tô aqui em busca disso, eu quero descobrir que mistério é esse, como que chega nessa plenitude. Eu vou te falar, é um longo caminho, mas hoje a gente tem uma mestra nesse assunto, principalmente para você que é mulher, empreendedora. Ela fala bastante também para mulheres, né? Nesse contexto, maternidade, trabalho e tudo. Enfim, nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto e hoje tem mais um episódio do quadro Autoestima, que tem a ver também com autoconhecimento. E no quadro Autoestima vamos falar um pouquinho sobre maternidade também. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um breve intervalo, esse tema fantástico. É juntinho com você que a gente aprende um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta nesse intervalinho rapidinho. É verdade, né? Esse intervalo mais rápido do Brasil. Você ficou até com esse tema, meu Deus, vamos falar de autoconhecimento, será que eu me conheço e tal? Você acha que a gente vai perguntar isso pra você? O que você está pensando? Claro que a gente vai. Você acha que se conhece? Como assim, Cris? Que petulância? Você fala que eu acho? Eu tenho certeza. De vez em quando você vai pra terapia com essa certeza e é quebrado já na esquina da primeira meia hora. Mas é isso aí, então, ó. Você acha que se conhece, tá na jornada, você em algum momento achava que se conhecia e de repente viu que não, você... está em busca disso, conta pra gente a sua jornada com o autoconhecimento. Hoje, Cris, eu não entendo nada disso, eu tenho uma pergunta e também o nosso canal é para perguntar hoje. Gostei de um gaúcho com esse sotaque nordestino. Peguei um pouquinho, né? É um gaúcho legal. Do sul de Pernambuco. Ó, e olha só, lembrando uma coisa, né? Porque você falou, quando a gente vai para terapia, a gente vê que não é bem assim. Porque a gente entende o que as outras pessoas pensam de nós, e a gente traz essa bagagem. O que os nossos pais pensam da gente, a gente traz essa bagagem. Depois tem o que a gente acha que talvez a gente é. Então a gente tem que separar as coisas. E essa não é uma tarefa fácil, porque o que os outros dizem tem uma influência muito grande na nossa cabeça de achar que a gente talvez é. Isso vale para as coisas boas e ruins. Mas acho que principalmente as ruins. Às vezes a gente deixa se formar por coisas ruins que a gente ouve dos outros.
Gente, já começamos a terapia aqui, já na pergunta, mas o nosso WhatsApp é o 12983150249. Manda o seu nome, a sua cidade para a gente mandar aquele abraço especial aqui e tal. Mas se caso em algum momento tiver algo delicado que você não queira se identificar, não tem problema. A ideia é chegar a sua pergunta aqui, inclusive talvez a sua dúvida e a sua coragem vão instigar outras pessoas a também se manifestarem. E nessa roda de conversa, de aprendizado, a gente vai alinhar um pouquinho mais sobre esse autoconhecimento e juntos a gente vai aprender com certeza. Sim, senhor. E aqui você pode apontar a câmera do seu celular, que você vai ser direcionado direto para o nosso WhatsApp, ou então anotar esse número que está passando na sua tela. Você falou o número? Falei. Falou? Uhum. Então, é esse número que o Cris falou aí, para ser tão repetitiva, tá bom? Vamos, Cris. Vamos lá, a nossa Sala da Verdade. A Pri que está por aqui, que tem assim, ela tem 1001 utilidades, sem nenhum slogan que a gente conhecia, né, os mais velhos, mas ela tem assim 1001 utilidades. Ela tem Mas ela é tão famosa quanto... Tão famosa quanto. Agora mais, né? Porque ela está trazendo muita coisa aí, faz podcast, dá assessoria, mentoria. Verdade, você teve no podcast dela. Um podcast maravilhoso, muito legal, foi muito bem atendido lá. E ainda bem que ela é uma das especialistas aqui do coração do nosso programa. Que, olha, eu não sei quantas vezes a Pri já perdi Só desde o começo, conta né? aqui. A Pri, eu acho que bem recente, bem no comecinho do programa, ela já entrou no barco. Família. Vou apresentá-la para você que de repente não conhece. Então é o seguinte, hoje a gente recebe com muito carinho a especialista em comportamento humano, Priscila Guscuma. Ela é treinadora comportamental, ela é fundadora do Instituto Guscuma de Desenvolvimento Humano e essa tem sido a área dela. Coautora do livro Mulheres Extraordinárias, ministrou treinamentos e palestra para mais de 37 mil pessoas, sempre com essa questão do autodesenvolvimento, né? O autoconhecimento. E ela que fala para mulheres, né? Mulheres empreendedoras, mulheres mães, principalmente tornou-se mais uma potência do que era quando se tornou mãe, porque Priscila também agora é mamãe há um tempinho. Seja bem-vinda, Pri. Obrigada, ótima tarde. É sempre muito incrível estar com vocês. É o primeiro do ano esse, hein, gente? Meu primeiro programa, minha primeira participação do ano. Eu encerrei em dezembro, fiz o último. Foi mesmo, foi o último. É. Verdade. Bom estar aqui novamente falando de um tema que eu sou apaixonada, né? Autoconhecimento. Eu sempre digo que as pessoas, elas querem ter resultados diferentes. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter sucesso na carreira. E a base, qual que é? Autoconhecimento, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nossa, Pri, eu queria começar a perguntar para você se isso é um processo longo, se ele é um processo que você começa e você termina, ou é uma coisa para a vida inteira? É um caminho sem volta. Para a vida inteira? É para a vida inteira. Por quê? Porque quanto mais você se conhece, mais você quer se conhecer. E muitas pessoas dizem assim, esse negócio de autoconhecimento é balela, eu não preciso disso não. Aí eu viro para elas e digo assim, você já alcançou todos os resultados e sonhos que você quer na tua vida? E as pessoas paralisam. Não, ok, então você precisa de autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele nos proporciona conhecer as nossas habilidades, os nossos talentos, os nossos pontos cegos, as nossas crenças limitantes, nossos pontos de melhoria. Então, se hoje eu ainda não tenho a vida ideal, isso significa que eu preciso me autoconhecer para me aproximar da minha vida ideal. Nossa, gente, para mim, ao mesmo tempo em que eu começo a entender, às vezes eu dou uma bugada nessa coisa do autoconhecimento. Sério, juro. Eu não sei se para você, Cris, mas quando eu acho que tô nesse processo e, nossa, eu entendi, eu mesma, aí vem a vida e dá uma mudada, né? De repente aparecem situações novas e que eu me vejo assim, eu acho que não sei se eu sou tão assim, Vou te aproveitar o que você falou, é que tipo assim, você não é um ser estático, né? Graças a Deus que você está em evolução. Alguns em decréscimo. E nessa gangorra da vida, você tem que parar, porque em algum momento, nem todas as nossas skills a gente avança. Algumas a gente realmente decresce, regride e tal. Agora, saber disso já é poderoso. Por quê? Porque aquilo que eu não consigo mensurar, eu não consigo melhorar. E pegando esse ponto, Osso, que você trouxe, quando eu acho que, ok, eu já conheço isso daqui, me aparece um outro desafio na vida. Por quê? Porque a consciência de quem você era não ia criar esse novo desafio. Nossa! Porque o que cria o desafio é a nova pessoa que você se torna. E as pessoas dizem assim, eu não quero ter mais problemas na vida, eu quero tranquilidade na vida. Meu amor, o dia que você quiser ter uma vida tranquila, você parou de viver. Porque você parou de crescer e evoluir.
Então, o desafio que nós temos hoje na vida é outro nível de desafio que a gente tinha 5 anos atrás. E é muito disso que as pessoas não entendem o que é autoconhecimento. Então, quando eu entro no autoconhecimento, eu paro de ter desafios. Não, você vai ter desafios diferentes e maiores, porque você se tornou uma pessoa maior. Gente, eu poderia parar o programa aqui agora de maneira pessoal. Já levei para casa um grande saber de hoje, mas vamos Posso continuar. pegar carona um pouquinho e fazer uma pergunta para a Pri? Pri, para quem nunca passou por essa jornada, a pessoa pode tomar um susto, né? Que talvez a versão que ela conheça seja do desconhecimento sobre si. Eu acho que é um dos maiores sustos que você leva, né? É entender algumas coisas que os outros falavam e que não faziam sentido. Então, existia um ruído de informação. Por onde a gente começa nessa questão básica, assim, né? Já viu aquela conversa que a gente conversa assim, será que você gosta mesmo de azul? Ou você viu uma propaganda de azul? Ou alguém se veste de azul? Ou sua mãe disse que você Sua mãe gosta. disse que é azul. E qual é a conexão que eu tenho com a sua cor preferida, né? Tipo, vamos pegar uma coisa básica, né? Porque até Deus é assim, né? Foste fiel no muito, sobre muito colocarei. E até na questão empresarial, a empresa, ela cria, se você notar, ela cria uma amostra, né? Para depois poder escalonar isso. Então, pegando uma amostra pequena do que é o autoconhecimento da jornada, como é que eu sei, por exemplo, se realmente a minha cor favorita azul é a que eu gosto? Começaria por onde, Pri? Eu sempre falo que o grande segredo do autoconhecimento é silenciar a mente. E quando eu silencio a mente, eu paro de prestar atenção no mundo externo, o que as pessoas estão dizendo e pensando, e eu começo a ficar mais tempo comigo mesma. Eu começo a sentir. Por exemplo, vamos falar de uma carreira? Às vezes a pessoa está, o Cris trouxe o exemplo do azul, mas uma carreira. A pessoa está dentro de uma carreira, é um dentista, um advogado, ou sei lá, está trabalhando num cargo operacional ali, e a pessoa está ali porque alguém falou que era bom ela estar ali. Porque era bom para ela, que era bom para a vida dela, porque talvez trazia segurança, estabilidade, aquilo seria ideal. E a pessoa está falando assim, ok, me disseram que isso é legal, eu vi o meu pai a vida inteira fazendo isso, ser dentista a vida inteira, o meu pai foi muito bem sucedido, mas tem um negócio aqui que me diz que isso não é legal para mim. Eu sinto um vazio, eu não sinto tanta motivação em fazer isso, eu não me sinto pertencente a isso. É a mesma coisa da pessoa que usa o azul, não sabe por que está usando. Porque quando ela coloca o azul, ela olha e tem um ruído naquela imagem dela, que ela não sabe o porquê. Diferente de quando ela coloca o branco e ela se vê vibrando com o branco. Então as pessoas sentem no fundo do coração o que realmente as preenche e o que realmente é para atender expectativas do outro. Mas a grande questão é que muitos sabem disso já. Só que eles não conseguem ir para o próximo nível, que é assumir aquilo que vibra no coração. Intuitivamente já sabe. Nossa, Pri, muito legal assim, a forma como você coloca esse assunto. É um desafio mesmo, são muitas camadas que a gente tem que descamar ao longo da vida, né? Então, a Pri já falou aqui, autoconhecimento é para a vida toda. E pela educação também a gente pode notar isso. Nesse momento eu vou falar com a repórter Maureen Fernandes, porque a educação faz parte do autoconhecimento e, olha, de maneira significativa. E quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é ela, que está em algum lugar. Alô, Maureen, boa tarde. Você fala ao vivo com a gente de onde? Oi, Suza. Oi, Cris. Eu tô aqui em São José dos Campos. Vocês estão me ouvindo, Ana? A gente consegue te ouvir daqui do estúdio. Está um pouco baixo. Com vocês. Bom, gente, eu tô aqui em São José dos Campos, uma cidade super próxima da TV Novo Tempo, para a gente falar um pouquinho sobre autoconhecimento, mas na prática dessa vez, porque eu estou aqui na Faculdade da Terceira Idade da Univap, que é a Universidade do Vale do Paraíba, que é a região que a gente está situado aqui perto da TV Novo Tempo. Mas o que é a Faculdade da Terceira Idade? Por que esse nome diferente? A gente vai conversar sobre isso agora com a coordenadora desse projeto, que é a Débora Guedes. Ela é mestre em gerontologia. E, assim, para explicar quem está em casa, gerontologia é uma área que estuda a terceira idade, né? Mas a gente vai levar a Débora ainda no nosso programa, viu? Nossas produtoras anotem isso. Mas hoje a gente veio para conversar sobre a Faculdade da Terceira Idade. Como que é
iniciativa? De onde ela vem, professora? Que incrível! O principal objetivo da Faculdade da Terceira Idade Univap é oferecer atualização cultural para as pessoas que estão se preparando para chegar na fase da velhice. Perfeito! E eu tô vendo aqui, o Alanzinho vai abrir pra gente, que é nosso cinegrafista, uma galera linda. Dá um oizinho aí pro pessoal da TV Novo Tempo. Maravilhosas. Tem um amigo lá no fundo também. E, gente, enquanto vocês veem eles aqui, uma galera engajada. E a gente falou aqui agora que é a partir de 45 anos. E você explicou que existem 2 tipos de curso aqui na Faculdade da Terceira Idade. Como funciona isso para quem está em casa entender? Isso mesmo, são 2 cursos, um curso de atualização cultural para quem está se aproximando, voltando para a educação continuada, e nós temos também o Centro de Estudos Avançados para a Terceira Idade, que é oferecido para aqueles que já passaram por esse primeiro curso e querem continuar estudando aqui na nossa Faculdade da Terceira Idade. Professora, mas na prática como que é isso? Esse curso que vem um pouco antes daquele avançado, ele tem matérias? Como que é isso? Sim, são várias disciplinas, segundas e quintas, psicologia, atualidades, direito, história. E às terças, às quartas e às sextas, são oferecidas oficinas opcionais para esses alunos. E um ano, eles concluem esse curso, é a formatura com aulas e também as oficinas, mas também numa organização um pouco mais avançada. A professora estava falando aqui para gente que essas 2 etapas, elas têm matérias de cultura. A gente está vendo aqui uma matéria agora. Professor, você lembra para a gente o nome da matéria que está tendo agora aqui nesse momento? Comunicação. Elas estão tendo aula de comunicação e enquanto a gente não entrava aqui, eu percebia quantas informações preciosas e atuais elas estão recebendo aqui. É positivo, gente? Vocês estão gostando? Olha, gente, a resposta aqui está sendo positiva. Professora, eu já volto para a gente conversar mais um pouquinho, mas eu vou conversar com alguém aqui. Alazinho, você continua aqui comigo? Ele vai seguir aqui do meu ladinho. Eu gostei da senhora. A gente pode conversar um pouquinho? Estamos ao vivo aqui na TV Novo Tempo. Qual que é o seu nome? Marley. Marley. Como que é a experiência de estar se atualizando novamente? Isso é muito importante, né? A gente estar aqui. Muito bom. Aqui a gente se acha aqui com as pessoas, com as meninas e com as coordenadoras, que são 10 aqui. E me diz uma coisa, é mais um momento de autoconhecimento na sua vida? Muito, muito, muito. É um alto, né, que a gente vai acima. Maravilhoso! E ela estava contando para mim que a vida dela mudou bastante nos últimos anos, né? Algumas mudanças na vida, algumas perdas talvez. Esse aqui é um momento que te preenche? Sim, muito, muito. Me preenche muito. É uma autoestima que a gente tem aqui, né? Que legal! A Marley maravilhosa? Muito feliz. Fica feliz, né? Aqui é tudo de bom. Que legal, Marley. Marley, eu vou seguir aqui conversando com a professora. Muito obrigada, viu, por participar com a gente. Antes da gente continuar, qual a sua matéria preferida? Ai, todos, mas eu gosto de coral e dança, mas eu gosto de todos. Aqui não tenho que não gostar. Que legal. Aqui é muito legal. Obrigada, querida. Professora, uma última pergunta para quem talvez está assistindo a gente aqui na região do Vale do Paraíba e queira participar. Tem algum lugar que entre e tenha mais informações? Sim, no site da Univap, né, a pessoa tem acesso ao link da Faculdade da Terceira Idade Univap, pelo Face, Faculdade da Terceira Idade Univap, ou pelo Insta, né, @FTI Univap. Ou então pode ligar direto aqui para a gente, 3928-9829, sempre no período da tarde, ou 3928-9829. Muito bem. Tá aí, gente, matéria especial. E você pode conferir mais detalhes desse projeto incrível. Amigos, Obrigado. volto com vocês aí. Valeu, Maureen. Deu certinho. Deu uma picotadinha de vez em quando aqui, né? Mas a gente faz essa linguagem labial, a gente tem um dom, uma capacidade de vez em quando. A internet às vezes não ajuda, né? O mais importante, ficou legal, né? O finalzinho ali deu uma travadinha, mas deu pra gente pegar o recado, né? Isso é importante, né? Bom demais. E aí eu pergunto, né? Aquela pergunta que a Suza fez no início ali, né? E aí, eu faço o autoconhecimento e tal, aí você tem o pessoal da terceira idade ainda, Natal busca
do autoconhecimento. Sabe um detalhe muito interessante? Numa sala, não sei quantas pessoas tinham ali, mas tinha um homem. E é uma coisa que eu vejo muito nos meus treinamentos, em média 70% de uma turma são mulheres. O quanto as mulheres, elas estão muito mais abertas para o autoconhecimento e muitas vezes é essa mulher que leva o caminho para dentro da casa dela. Uau. E eu vejo algumas mentoradas minhas dizendo, eu gostaria muito que meu marido estivesse aqui comigo. Eu falo assim, mas ele não está, quem está aqui é você, quem tem o conhecimento é você e quem tem o conhecimento tem o poder. Então seja você a mulher sábia que leva e edifica o teu lar. E é muito sobre isso, né? E às vezes algumas mulheres, elas se bloqueiam, se paralisam porque o marido não quer ir junto. E é saber respeitar o momento e o tempo do outro e entender que tá tudo bem se ele não for. Mas quando você tem mais autoconhecimento sobre quem você é, você também melhora o convívio com o outro. E isso é lindo de ver. Eu acho muito interessante esse tipo de curso que é oferecido. A gente já fez uma entrevista, inclusive, com uma senhora que estuda e que faz parte dessa faculdade. E foi muito legal, não sei se o Cris lembra, o quanto ela falava super animada. Você vê que é um poder muito grande em cima da autoestima, porque você entende que a vida não para ali na terceira idade. A gente tinha muito isso há um tempo atrás, né? Chegava ali, é como se fosse o fim da jornada e você só esperava o dia de você ir embora. E quando eu vejo essa galera toda se reconstruindo, estudando, fazendo coisas novas, às vezes começando do zero, isso dá muito gás para a gente de entender que a vida, ela não para quando você, sei lá, né, alcança os 60 anos. Muito pelo contrário, né? Se a gente vive até 90, são 30 anos depois dos 60. Olha o tanto de coisa, né? 30 anos é quase a minha vida, né? Uma vida inteira ainda na terceira idade, né, Pri? Eu acho que isso é legal da gente entender, que nunca é tarde para a gente conhecer, se desenvolver e até mesmo mudar completamente a rota. Eu tenho como se fosse uma reflexão que eu trago, né? É que nós nem estamos adiantados e nem atrasados para fazer nada. Graças a Deus. Nós estamos no nosso momento. Legal. Sabe? E o que você trouxe, né? Muitas pessoas, literalmente, elas têm esse paradigma porque isso é da nossa cultura. Então, antigamente, quando a gente era criança, o que a gente ouvia? Estuda para arrumar um bom emprego. Né? E eu trabalho muito isso dentro do empreendedorismo. Eu falo, gente, por que no Brasil mais de 50% das empresas quebram nos 2 primeiros anos? Porque as pessoas não foram educadas para criar empresas. Né? E por que tem donas de empresas e donos de empresas que, mesmo tendo a empresa, continua trabalhando como se fosse um empregado da empresa? Porque não tem identidade de dono da empresa. E aí, depois que a gente passa por esse paradigma profissional, a gente entra em outro. Ok, qual que é o segundo sonho depois que a pessoa passa pelo processo do trabalho? Se aposentar. Sim, verdade. Então tá, eu trabalhei já lá, então vou me aposentar. Mas dentro da nossa cultura não foi colocado esse próximo passo. O que eu faço depois que eu me aposento? Então, algumas pessoas, como as pessoas que estão aí na universidade, da terceira idade, elas estão criando esse passo. Mas eu acredito verdadeiramente que é em 20, 30, 40 anos que talvez vai se aculturar no nosso país essa visão. Então, o que está sendo construído hoje, a gente vai sentir mesmo daqui a algum tempo. Quando as pessoas verem que é possível, sim, que depois de 60 anos, começou uma nova jornada, um novo ciclo da vida. Não é um ciclo que se encerra, aqui né? no programa, Pri, a gente já fez programas de preparo para tudo, né? As pessoas não se preparam para ter filhos, né? Levam na brincadeira, depois tem que estar terceirizando os filhos sendo criados pelos computadores, pelos tablets, né? A gente não se prepara para o óbvio. Tipo, se tudo der certo, o seu filho vai sair de casa. Sim. Aí quando sai, né, a gente tem a síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque você não, nesse meio tempo, você não conseguiu ser mãe, você conseguiu ser amiga, né? A aposentadoria, a gente fez um programa aqui também e teve a participação de uma gerontóloga, olha que bacana. Porque se tudo der certo, você vai se aposentar, né? Tem gente que fala assim, nossa, o teu cabelo está branco, você está envelhecendo. Se eu estou envelhecendo, é sinal que eu não morri ainda, né? Sim. Entendeu? Então, tipo, o ato de envelhecimento, no mundo que nós temos de pecado, que nós entendemos aqui, é algo natural, né? E a gente vê, inclusive, uma nova terceira idade de pessoas muito mais saudáveis, estão chegando com muito mais qualidade cognitiva, porque nós estamos em um momento melhor, onde nós temos oportunidade de ter uma velhice com muito mais qualidade. Por isso que eu sempre achei muito elegante os seus cabelos grisalhos. Eu também não te culpo por pintar, Yes. mas assim, ó,
Aprendi a respeitar nesses Não quesitos. deixa não deixa falar. Não, e hoje eu ainda elogiava, né? Esse ser humano por ter experiência, por saber tanto no camarim. Pena que você não ouviu, Cris, mas depois você pode perguntar para as Sério? meninas, sério? Eu ouvi. Você ouviu, né, Pri? Olha Sério? só, tem uma testemunha, meu Deus. Mas por que ela não fala isso na minha frente? Porque eu não posso deixar você vaidoso. Daí eu falo nas suas costas eu falo bem. Aí na sua frente eu Pois fico é. te enchendo. Ó, o autoconhecimento tá te dando uma linha. É. Tenta inverter para ver se não dá certo. Tá bom. Vou pensar sobre isso. Olha só, a gente vai pro intervalo. No próximo bloco, a gente vai ter uma dinâmica muito legal de um espelho falso, que Ó. parece que a gente tem que nos ver de dentro com esse espelho falso. O que será, hein, que vem por aí? No Perde Não Entre Família, volta já. Estamos de volta, meus queridos. E a você, como é que tá esse negócio de conhecimento aí? Hã? Cris, olha, o autoconhecimento, eu achava que estava me autoconhecendo até semana passada. Olha, 2 anos atrás eu tive uma busca. Agora está mais claro. Conta pra gente no 12983150249. Quando você vai mandando a sua participação, a Pri, né, a nossa coach aqui, ela que tem essa questão toda de realmente preparar, assim, muita gente para o mercado de trabalho, tem um trabalho lindo com as mulheres também. Então, você veste essa camiseta. E a Pri trouxe aqui, ó, 4 exercícios para desenvolver esse autoconhecimento. Pri, primeiro, parece que a gente está aqui lidando com 4 espelhos. E a Suza tinha falado no bloco anterior que é um espelho para a gente olhar para o nosso interior. Como é que funciona? Primeiro, o porquê que a gente está usando espelhos para esses 4 pilares aqui? Porque muitas vezes quando falamos de autoconhecimento, vem muito aquela questão de querer conhecer o outro, foi como você abriu o programa hoje, no julgamento e na crítica pelo comportamento do outro. Mas eu só consigo enxergar no outro muito daquilo que eu tenho dentro de mim, né? E antes de a gente começar a falar um pouquinho dos espelhos, eu quero trazer uma reflexão. Há um tempo atrás eu fiz uma postagem no meu Instagram que dizia assim: eu olhei para o espelho e perguntei, quem é você? E meu espelho me respondeu, eu sou as suas decisões. Então, muito do que nós somos hoje na nossa vida são as decisões que nós tomamos lá atrás, né? E a gente vai desbravar esses espelhos aqui. Legal, hein, gente? Vamos lá, então. Vamos analisar o que te levou a essa construção aí das decisões. Primeiro espelho que a gente está aqui, vou pegar na minha mão aqui. Atenção, atenção. Primeiro espelho na mão, hein? Olha aí. Aqui, ó, os porquês do autoconhecimento. Você está vendo que o espelhinho está refletindo de ladinho assim, ó? Os porquês do autoconhecimento. Como é que funcionam esses porquês do autoconhecimento? Tem muita dúvida? Muitos dos nossos telespectadores podem estar assistindo agora dizendo, ok, mas por que eu vou me conhecer? Por que eu tenho que me conhecer? E a questão é, por que não se conhecer? Por que não viver uma vida mais plena? Por que não viver uma vida melhor? Por que não viver uma vida mais feliz? E o autoconhecimento é como se fosse uma ponte que separa quem eu sou hoje de quem eu quero ser. É o que me dá acesso para a melhor versão de quem eu quero me tornar. Então, se perguntar o porquê e também saber se responder o porquê, é porque você merece ter o melhor que esse mundo tem para te oferecer. É o que você merece ter uma família harmoniosa, que você merece ter melhores resultados financeiros na tua vida, que você merece ter mais saúde, que você merece ter mais lazer. E o que está te impedindo? Talvez é olhar para o que está te bloqueando de ir para o próximo nível. Gente, enquanto a Pri estava falando, eu estava refletindo em muita coisa. Você viu que as perguntas, né? Você tem até slogan, né? Não são as respostas que movimentam, são as perguntas. Em parte é verdade, nesse caso é muito verdade, né? Algumas perguntas que você tem que fazer, você tinha falado no bloco anterior, Pri, que algumas perguntas você tem que fazer sem os ruídos que você já te acompanham, né? Sim. Tipo, você vai ter que se esvaziar de muita coisa, ter um momento assim. Tem um lugar adequado para fazer essas questões? Ou é uma jornada diante de um momento que eu estou ouvindo a minha melhor música? Ou aquele momento que você sabe que tem várias pessoas de vários tipos diferentes, pessoas que trabalham em casa e tal. Nesse sentido, assim, você faz essas perguntas quantos? Além da terapia, Pri? Tá. Você faz em qual outros lugares? Eu falo assim, cara, que pra mim o melhor momento é o chuveiro. Chuveiro aí, ó. Pra mim funciona o chuveiro, sabe? Quando eu entro lá, parece que aquela água batendo assim, dá aquela refrescada, literalmente, naquela mente tá tão turbulenta, pra mim funciona super bem. Então é cada um encontrar aquilo que funciona. Às vezes, antes de dormir, às vezes ao acordar, às vezes na caminhada do trabalho, às vezes cozinhando. Tem que entender,
o que funciona melhor, Legal. sabe? Tá aí, gente, olha, você tem que fazer essas perguntinhas, né? Os porquês do autoconhecimento são muito importantes. Primeiro pilar. Vamos para o segundo aqui? Pri, vamos pegar esse outro espelho aqui para a gente olhar para dentro, né? Poder dar uma avaliada. Atenção você que está aí. Olha, a prática do dizer não a si mesmo. Espera aí, como eu vou dizer não? Não é eu que estou querendo as coisas? E a gente tem um mundo aí, né, que fala muito do você tem que colocar suas vontades, Fazer o que gosta. fazer o que gosta, né? E até parece, às vezes, parece que esse mundo está criando algumas questões, até um olhar meio mimado para as coisas, Sim. me tirando de uma certa frustração. Aí você falou de sair da zona de conforto, porque a complacência não é amiga dessa transformação. Sim. Passa por dizer não, porque a pessoa que tem o autoconhecimento parece que ela vai dizer muitos sims de início. Na verdade, isso é uma crença limitante. É, porque assim, para eu fazer muito do que eu gosto, eu tenho que ter disciplina para fazer muita coisa que eu não gosto. Porque a minha mente, ela só vai querer ir para a zona de conforto, aquilo que me traz segurança, aquilo que me deixa ali confortável. E aprender a dizer não são para os ganhos de curto prazo. Então, muitas vezes, as pessoas... Teve um quadro que nós fizemos aqui o ano passado, foi falar sobre procrastinação, né? Por que as pessoas procrastinam? Porque é muito mais gostoso ficar na zona de segurança aqui. E quando eu aprendo a dizer não, são para esses ganhos de curto prazo. Porque eu tenho que entender que para eu me tornar a pessoa que eu quero ser, não vai ser do dia para a noite. É a semente que eu coloco na terra. Eu coloco aquela semente, eu vou ter que cuidar dela, eu vou ter que regar, eu vou ter que nutrir até que ela comece a dar os frutos. Só que tem muitas pessoas, Cris, que já querem colher o fruto antes mesmo de cuidar daquela semente. E pior, tem pessoas que querem colher frutos de sementes que elas não plantaram. Então, aprender a dizer não para si é ter consciência que você sempre vai ter dois caminhos. O mais fácil, que geralmente não sustenta, e aquele mais desafiador, que vai te preparar para os melhores momentos da tua vida. E um exemplo prático disso, aquelas pessoas que sabem que querem ter sucesso na carreira. Só que essas pessoas, as mesmas que dizem, eu quero ser bem-sucedido na minha carreira, não estão dispostas a estudar 1 hora por dia, a ler um novo livro para ter sucesso nessa carreira. Aquela empresário que quer melhorar o crescimento da empresa deles e não estão dispostos a dedicar 1 hora de estudo da área que tem mais desafios. Por exemplo, eu lido muito com empresário, gente, o dia inteiro. Qual é a sua maior dor? Eu não consigo vender. Aí eu faço uma pergunta, quantos treinamentos ou livros de venda você leu nos últimos meses? Nenhum. Será que realmente é essa a maior dor? Então fica ali buscando soluções mágicas, pílulas mágicas que não vão funcionar. Então aprender a dizer não para o prazer de curto prazo. Primeira pessoa a te dizer não já foi a Pri, né? Para você deu um choque de realidade, mas ela disse um sim para um monte de coisa para você aqui. Porque a gente encara muito essas questões, né? Mas nem sempre o caminho vai ser mostrado para você aqui, né? Com muito amor. Mas nem sempre o caminho vai ter só flores nesse sentido, porque aí você está pedindo uma complacência, aquela utopia cinematográfica. E esse é o mundo real, né? Que você vai ter que dizer muitos nãos para você poder fazer um investimento nesse sentido. E me veio uma coisa agora para falar, Cris, a questão do não, o quanto as mães e os pais precisam ser tão firmes com seus filhos a ponto de dizer não, né? E eu vejo hoje cada vez mais os pais querendo dar para o filho tudo aquilo que ele não teve, mas o quanto estão realmente criando filhos fracos, uma geração fraca, uma geração que não sabe lidar com o não, porque o nosso filho ele vai encontrar o não na escola, o não na rua. Então, quanto a gente tem que preparar dentro da nossa casa os nossos filhos. Meu querido, você não pode ter só um mundo melhor para o seu filho, você tem que ser um filho melhor para esse mundo. Então, você tem que pegar, né, encarar essa questão para desenhar essa janela desde o início. E agora mais um espelho para você, olha só. Vamos lá, esses espelhinhos, responsabilidade perante as falhas, né? Eu errei, mas a culpa é da sociedade. A culpa é do meu vizinho. A culpa é do chefe. É do meu pai. A culpa é da economia. Ah, eu sou assim porque a minha mãe, porque o meu pai. Ok, o seu pai e a sua mãe fez o melhor que eles podiam para você. O resultado que você tem hoje na tua vida está relacionado às decisões que você está tomando todos os dias. Pri, mas eu não gosto hoje do meu peso. Ok, se responsabilize por isso e decida mudar. Eu não gosto da minha condição financeira. Ok, só você pode mudar isso. Quando que eu mudo? Quando eu me responsabilizo. E eu falo que a responsabilização tanto é para o positivo como para o negativo. A responsabilização é, ok,
Se eu fui capaz de criar esse resultado tão ruim, eu também sou capaz de mudar esse resultado. E quem são as pessoas que conseguem deslanchar quando elas começam a entrar no processo do autoconhecimento? Aquelas que assumem que elas estão no comando da vida delas. Muito bem, gente. Está aí, ó, essa questão da responsabilidade. E não é fácil, às vezes, você olhar assim, eu sou fruto das minhas próprias decisões, algumas coisas que eu... E outra, se eu não mudar tal coisa, não vai rodar, né? Aí tem aquela frase que até acho que a Pri usa bastante aqui também, eu falo que a gente faz as mesmas coisas e busca resultados diferentes, justamente porque na hora de ter responsabilidade você não puxa as rédeas, né? Pri, eu acho que esse espelhinho você pode puxar pra gente? Posso. Está pertinho de Vamos lá. você aí, Aqui. olhando para mais uma vez, é isso aí, ó, autoavaliação e reflexão. Então, quanto é importante o tempo inteiro fazer um feedback para si próprio, né? Eu tenho uma técnica que eu ensino para os meus alunos, para as minhas mentoradas, todos os dias antes de dormir, aquele diálogo com você mesmo. Hoje eu me aproximei ou me afastei da pessoa que eu quero me tornar. Hoje eu me aproximei ou me afastei da mãe que eu quero me tornar, da esposa que eu quero me tornar. E isso é algo libertador, porque muitas vezes nós vamos começar a perceber que o que a gente faz no nosso dia só está afastando o nosso futuro ideal. E no próximo, tudo bem, Pri, hoje deu tudo errado, eu sempre me afasto de quem eu quero ser. Tá tudo bem. Amanhã você tem a oportunidade de fazer diferente. Só que talvez você não vai ter essa oportunidade no dia seguinte. Então, pega o seu momento atual e faça o melhor que você tem. E muitas pessoas ficam esperando, Cris, o cenário perfeito. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando meu marido me apoiar, quando a minha esposa me apoiar, quando os meus pais... Meu amor, ninguém vai apoiar aquilo que você mesmo não está disposta a fazer por você. E aqui, quando a gente fala de responsabilizar pelas falhas, é entender que muitas vezes as pessoas elas têm comportamentos destrutivos dentro do ambiente de trabalho, dentro de casa, falando coisas que machucam as outras pessoas. E mesmo assim, elas não sabem se desculpar, porque o que as pessoas querem ter o tempo inteiro, gente, razão. As pessoas querem ter razão, elas sempre estão certas. E aí eu sempre falo, o que você quer ter na tua vida? Você quer ter razão ou quer ter paz? Você quer ter razão, quer ter harmonia? Você quer ter razão, quer ter sucesso? Porque aquelas pessoas que estão cheias de razão o tempo inteiro, elas se afastam cada vez mais da melhor versão delas. O quão importante é a gente ter essa empatia, essa humanização de chegar, Cris, me desculpa que eu errei com você. Ontem eu fui um pouco ríspida e tá tudo bem. Isso me aproxima e me conecta mais dele. Gente, eu achei muito legal esse desenho porque passa pela simplicidade. A gente quer questões assim milaborantes, a gente quer coisas assim fantásticas. Método perfeito. Eu quero efeitos pirotécnicos, né? Até para ver Deus, né? Eu acho que Deus abre o mar vermelho, mas a gente não consegue ver pequenos milagres na vida da gente. E o que a Pri está colocando para você é que às vezes na essência desse eu lá, quando você tira esse orgulho, muita coisa acaba melhorando, inclusive o nosso olhar. Pri, vamos fazer o seguinte, já que a gente pegou esses 4 espelhos aqui, vamos conversar com o pessoal de casa aqui na nossa sala da verdade. A Suza está aqui, né? Estava refletindo com certeza no que falamos. O povo de casa deve estar participando. Ainda hoje tem, né? O nosso Lincoln aqui trazendo um momento muito especial dessa série fantástica. Mas o pessoal de casa está participando também, né, Suza? Tá, eu já vou chamar, tá? Vai ser legal esse quadro com o Lincoln, porque a gente vai falar sobre a maternidade e é um momento em que tudo muda. Até mesmo para as mulheres que talvez estejam já mais seguras, né? Ali dentro do autoconhecimento. De repente elas se pegam... Eu falo que nasce um filho, nasce uma mãe. É. Eu já era Priscila Guscumã de ter a minha filha, mas quando mudou eu tive que reaprender uma nova identidade. Isso aí, tudo. Identidade, essa é a palavra. Já aqui no Entre Família a gente vai falar sobre isso, eu tenho certeza que pega para todas as mamães que tá ouvindo a gente nessa tarde. Mas vamos de interação? Quem tá chegando aqui nessa tarde? Quem? Tcharam! É a Raquel. E aí, Raquel? Obrigada pela sua interação, tá bom? Como então me disciplinar para enfrentar esse dizer não para mim mesmo? Como fazer esse processo de enfrentamento? Sempre pensar na pessoa que você quer se tornar. Já se comportar como essa pessoa. A pessoa que eu quero me tornar faria isso agora? A profissional que eu quero me tornar faria isso agora?
O corpo que eu quero ter, a pessoa comeria isso agora? Então, eu tenho uma parte dentro do desenvolvimento humano que a gente trabalha a mente. A gente precisa de alguns minutos ali só para setar a nossa mente e sair daquele estado. Então, vai fazer outra coisa. Preencha com algo que vai te aproximar. Tem uma rotina, tem uma agenda que funcione para você. Porque onde que vem ali aqueles desejos de fazer as coisas para preencher o tempo? Quando você não tem descrito o que você tem que fazer, o que é importante para você. Então, ter uma rotina ajuda demais, sabe? Ter o horário certo para alimentação, ter o horário certo para o lazer. Tudo isso vai te manter no eixo e vai te deixar menos vulnerável a essas coisas de ganhos de curto prazo, né? Por exemplo, as pessoas dizem, não tenho tempo de estudar. Mas se a gente for pegar o aplicativo do celular dela, que calcula quanto tempo ela por fica favor, não nas redes faça isso. sociais, 1, 2, 3, em média, 4 horas por dia as pessoas estão no celular. Em 4 horas, gente, a gente faz uma graduação. Verdade. É verdade. Por falar nessa questão de hora, e talvez a gente esteja falando para muitas mulheres mães aqui, o que você acha desse lance do que se fala muito do milagre da manhã? Como que você enxerga isso, assim? É algo que super vale a pena, é isso mesmo? Acordar antes de todo mundo, acordar antes da casa? Vai depender muito da pessoa. O que adianta acordar às 5 da manhã se o resto do dia você não faz nada que vai te aproximar? Você pode acordar às 10 da manhã e fazer o que tem que ser feito para te aproximar do que você quer. Não é, gente, o que é o como, sabe? É como eu faço as coisas. Eu não preciso trabalhar 10, 12 horas por dia, porque eu já fui essa pessoa, que eu trabalhava 15, 16 horas por dia. Ô, louco. Era. E qual era o resultado? Negativo. Jura? Porque não é a quantidade, é a qualidade, é o foco, é a energia que a gente coloca no que é importante, no que é prioridade. Você abriu uma outra janela. Nesse tempo, você sentia que você dispersava mais com as coisas do que concentrar, sei lá, 5 horas de trabalho e as outras coisas você ignorar? Tem algumas pesquisas que mostram que um ser humano normal, ele é focado, ele é produtivo 4 horas por dia. O resto do tempo a gente fica preenchendo para se sentir ocupado, porque é bonito dizer, eu sou uma pessoa ocupada. E eu aprendi a ser uma pessoa produtiva, né? Então, acordar às 5 da manhã, acordar às meio-dia, gente, não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o que você faz enquanto você está acordado. É isso. Entendeu? Simples. Agora, eu queria até Você entendeu? perguntar outra coisa. Às vezes você tem uma pessoa que agora está trabalhando em outro conceito, até no trabalho está legal, mas a gente está aqui também num país muito ansioso. Nós somos, segundo a Organização Mundial da Saúde, o país mais ansioso do mundo, né? Então, Primeiro lugar? primeiro lugar, né? E tem uma pesquisa, uma antipesquisa que mostra que o Brasil vai ser o país mais triste, gente, nos próximos anos. Tem noção disso? Gente do céu. Das emoções, né? Inclusive tem acontecendo pesquisas que com a falam que a linha comportamental, a gente Se mudar do país, tem melhora? pessoas muito rasas, né? Aí é uma questão da cultura que você está. Né? Se você É a cultura? deixa se contaminar, aí você tem uma microcultura que é a tua casa, onde você decide. Aí você tem um lugar onde você decide, que é a tua mente. Que aí vem o autoconhecimento. Mudar o planeta, o Brasil, você não vai conseguir aos poucos, né? Mas o que você tem controle nas suas mãos hoje É a vida. é a sua vida e a sua mente, né? Mas aí eu digo para você, o autoconhecimento, porque a gente fala muito, eu tenho uma pessoa ansiosa, sou ansioso, né? Mas eu não tenho esses ataques de pânico. Mas tanto para o ansioso, para quem tem pânico, o autoconhecimento é a primeira coisa, né? Porque a gente vai na química para alterar algo que a pessoa está sem controle, mas depois você vai ter que entender dos gatilhos de que te deixa ansioso. Para esse país que nós estamos, o primeiro lugar no mundo, então a sua resposta vai ser muito abrangente, porque nós vivemos no país mais ansioso do mundo. Eu vou colocar alguns pontos que eu percebo, tá? Dentro do conhecimento que eu tenho. Medo do futuro gera ansiedade de não saber o que vai acontecer. Nós nunca vamos saber o que vai acontecer. Então, como que a gente resolve isso? Se preparando da melhor forma possível com o que você tem hoje. Porque se tiver pandemia, não tiver pandemia, se você é uma pessoa bem preparada, você vai lidar melhor com isso, né? Com o seu futuro. Outra questão também, aquelas pessoas que têm plena certeza que não estão fazendo o que tem que ser feito hoje para ter um futuro melhor, são as pessoas mais ansiosas. São as pessoas mais ansiosas. Se eu não estiver fazendo o que eu sei que tem que fazer... Para garantir o seu futuro. E a pessoa entra naquela bolha, naquele looping.
Tá, mas eu não sei nem como fazer, nem por onde começar. E aí começa a ter mais medo do que pode acontecer. Ela sofre por antecedência. E esse sofrer por antecedência é a pessoa que não está vivendo o momento presente. Que é fazer o que tem que ser feito. E muitas pessoas ficam esperando o cenário perfeito para fazer o melhor delas. Só que o cenário perfeito é o que você construiu hoje na tua vida. E aí a pessoa fica assim, não, eu tenho que fazer isso. Não, mas eu troquei, se eu tiver que fazer aquilo. Se você não criar uma estratégia para chegar nisso, você vai ficar trocando de estratégia. Passou 3 meses só dando tiro e depois chega e não tem conclusão nenhuma para onde vai. E sabe por que as pessoas trocam de estratégia? Porque elas têm dúvida do objetivo, gente. Porque quando tem certeza, é isso que eu quero. E como é que faz para ter certeza, assim, rapidinho? Você tem como... São várias caixinhas da vida, né, Su? Então tem para os nossos sonhos pessoais, cara, eu quero ter aquela casa, eu quero ter aquele carro. Eu tenho que mentalizar a casa e o carro que eu quero ter. Eu quero trocar de carro. Aí você pergunta para a pessoa, tá, que carro? Não sei. Que cor? Não sei. Quanto é? Não sei. Tem garagem na sua casa? Vai guardar onde? Não sei. Tá vendo? Eu sempre Dar clareza. Eu falo que é colocar luz no caminho. Ah, eu quero ter o peso, eu quero emagrecer. Ah, é? Quanto você quer pesar? Não, eu quero emagrecer 10 quilos. Eu não perguntei quantos quilos você quer emagrecer. Eu perguntei quanto você quer pesar. Por que muitas pessoas emagrecem e voltam para o peso? Porque elas só falaram que queriam emagrecer 10 quilos. Não falaram qual era o novo padrão de peso delas. Entendi. Ah, gente, muitas reflexões por aqui. Eu chego lá em casa, eu vou pegar umas fotos, vou printar, vou pegar, vou imprimir, colocar assim, ó. Tá, vou fazer igual a Priscila falou, vou mentalizar, vou deixar bem pregado na porta do guarda-roupa. A física quântica explica muito isso. O poder da mente, aqueles quadros, aquelas quadros dos sonhos, visualizações, que é realmente isso. Para que serve isso, gente? É para a mágica acontecer na nossa vida? Não. É para a mente saber todos os dias o que eu quero. E ter com clareza o objetivo, né? É isso. Porque daí, se você sabendo o objetivo, você consegue fazer as suas escolhas e assim sucessivamente. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A gente tem que ir para o intervalo porque a Ana Isabel está aqui no ponto, falando que acabou o nosso bloco nesse momento, mas o programa continua. No próximo bloco a gente vai receber o Dr. Lincoln Augusto e vamos falar sobre autoestima e maternidade com a jornalista Karine Rosa. Você conhece ela aí do Anjos. Ela que está de licença maternidade, vai conversar um pouquinho com a gente. E ainda a gente volta essa discussão aqui com a Priscila Guscuma e a sua interação aí de casa. Então, se não deu tempo, ó, corre e manda que dá tempo, tá bom? Entre Família, volta já. Entre Família está de volta. Muito obrigada pela sua companhia nessa tarde. Começando a semana de maneira muito gostosa aqui, falando sobre autoconhecimento, uma ferramenta super útil para qualquer área da vida e em qualquer tempo, né? E autoconhecimento tem a ver com autoestima, está muito ligado uma coisa com a outra e a gente separou esse assunto para falar com o Dr. Lincoln Augusto aqui no nosso quadro sobre autoestima. Hoje vamos mergulhar dentro da maternidade, pois é. Para isso, nós também vamos conversar com a jornalista Karine Rosa, ela que ainda está de licença maternidade, trabalha aqui com a gente na Rede Novo Tempo de Comunicação, a bebezinha está com 1 mês e meio, então ela tem muita coisa para contar. Hoje, olha só, eu ia falar que infelizmente hoje a gente estava sem a vinheta, mas acabamos de achar a vinheta, então pode rodar. Muito bem, é com muito carinho que a gente recebe mais uma vez Dr. Lincoln Augusto. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Suzane. Muito obrigado pelo convite. Hoje encerramos esse quadro. Aproveito para cumprimentar o Cris, a Priscila, todos que estão em casa também nos assistindo. É isso aí. Infelizmente é o nosso último episódio deste quadro, mas nada impede, né, Lincoln? No futuro a gente está com você de novo para um outro quadro. E quero agradecer muito também a produtora, a Maíra Marques, que sempre fez com muito carinho todas as temáticas aqui, né, que trouxe as histórias também. Hoje a gente vai ter mais uma história aqui. Então, Maíra, muito obrigada. Fica aqui o nosso agradecimento. Lincoln, vamos então falar sobre autoconhecimento. E eu queria saber como que isso está ligado com a autoestima, que é o que a gente tanto tem falado aqui, né? Pois é, você vê que coisa interessante, né? Primeiro que esse é um importante lugar de fala de muitas mulheres que vivem a experiência da maternidade, que vivem a experiência de um processo de autoconhecimento e que é um processo contínuo, né?
A gente sabe que a trilha mais difícil, mas a mais satisfatória é do aprender, desaprender e reaprender o tempo todo. Então, se colocar à disposição num processo de aprendizagem, de ressignificar coisas que são importantes, permite com que você consiga alcançar o processo do autoconhecimento. A gente conversou lá no nosso primeiro encontro das mudanças bioquímicas que o nosso corpo produz a partir da produção de determinados hormônios e como isso interfere na questão da autoestima, como também as questões físicas, sociais, o meio em que nós estamos inseridos e como isso se relaciona com tudo isso. Vou levantar aqui a plaquinha da maternidade, que foi feita com muito carinho, só para a gente enfatizar o nosso tema de hoje. Nessa fase, Lincoln, a gente passa a ter uma desconstrução da nossa identidade, daquela mulher antes do bebê, e passa então agora um grande desafio, a nova identidade, de quem é aquela mulher agora nessa versão mãe. Como que você acha que a gente pode trabalhar a questão da autoestima nessa fase tão desafiadora? São muitas transformações e você sabe que até tem um dado que eu acho que traz um peso muito importante para essa nossa conversa de hoje. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele mostrou que em 2000, por exemplo, a quantidade de mulheres acima dos 30 anos que vivenciaram a experiência da maternidade era de 26%. No último que nós tivemos em 2020, esse número ultrapassou os 38%. E o que isso indica? Que a maternidade no Brasil e no resto do mundo vem sendo vivenciada cada vez mais com o passar dos anos, o que mostra justamente, por diversos fatores, que um deles é justamente a relação com o autoconhecimento. O entender o momento que eu estou, as minhas escolhas, as relações que eu estabeleço e como elas vão se desdobrar para viver uma experiência com tantas transformações físicas, emocionais, sensoriais, sociais, e que a mulher e o parceiro, o marido, o companheiro, precisa estar muito preparado. Isso é verdade. Um bom companheiro ajuda demais, mas eu acho que o principal que eu destacaria do que você falou é entender esse novo cenário, fazer essa leitura, né? Porque é uma eterna confusão entre estar amando onde está com, tipo, ai, queria estar fazendo X outras coisas, né? Eu acho que entender esse processo é muito importante. A gente vai convidar para a conversa aqui uma mamãe, né, que, como eu disse, acabou de entrar para esse universo da maternidade. Eu quero saber um pouquinho como está sendo essa experiência. Ela, que é jornalista, viaja bastante, tem uma vida super ativa, agora está mais reclusa. Vamos entender um pouquinho como que a Karine está lidando com isso. Karine, boa tarde, seja bem-vinda ao Entre Família. Oi, Suzane, boa tarde, obrigada. Que prazer, fiquei muito feliz quando eu vi que era você a entrevistada de hoje. Pois é, tu me viu da última vez grávida, né? Foi grávida, então é importante para a gente fazer aqui as atualizações. A Ivy, que a sua filhinha está com 1 mês e meio, eu queria saber se você passou por esse processo tão transformador, né? Entre a identidade da Karine, que você estava acostumada, com essa nova identidade agora, dentro desse processo do autoconhecimento. Como que foi essa virada de chave para você? Então, Suzane, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar muito sobre diversas fases da minha vida. Quando eu fui casar, eu estudei muito sobre relacionamento, enfim. E agora que eu engravidei, eu estudei muito sobre maternidade. E eu comprei muitos livros sobre maternidade para eu saber como educar a minha filha. Só que esses livros, na verdade, mostraram sobre as minhas faces. Eles mostravam as minhas sombras, o discurso que eu tive na minha infância, como que isso me moldou. E eu vou te falar que eu chorei muito lendo esses livros, porque eu acabei percebendo que eu agia de certa forma por coisas que tinham acontecido na minha infância. Então, eu sempre fui muito dura, casca grossa, meio fria, assim, sabe? Com poucos sentimentos, digamos, que sabia lidar muito bem com sentimentos. E quando eu comecei a ler esses livros, eu acabei descobrindo que eu era assim por conta de coisas que aconteceram na minha infância, né? Então, agora, na minha maternidade, o que mudou foi que eu descobri que eu não sou uma pessoa casca grossa. Eu sou uma pessoa que tem muitos sentimentos e eu já chorei muito. Muita impotência, assim, tipo... Meu Deus do céu, minha filha tá chorando. Será que eu vou ser suficiente para ela? Será que eu vou saber educar? Será que o que eu vou falar para ela vai transformar a vida dela no futuro para o bem ou para o mal? Me dê sabedoria. E então eu acho que esse autoconhecimento fez eu entender que eu não sou essa pessoa fria, que eu sou uma pessoa sensível, que eu choro, que eu preciso de um colo também. E como você falou, ainda bem que eu tenho um bom marido, um bom companheiro para poder me ajudar, assim, né? Para me entender um pouco também. Ah, gente, que coisa bonitinha. Meus olhinhos até brilham aqui. A Ana, nossa diretora, tá me zoando. Falou que agora chora também.
É que para mim é muito profundo, assim, e transformador essa questão da maternidade. E aí, quando eu vejo o depoimento de uma outra mulher, isso me emociona muito, porque imagina, você, eu acho que descobriu quem você verdadeiramente é, e por conta da Ive, se não fosse isso, talvez, Sim. você estava seguindo a vida. E como que foi para você agora, na prática, né? Você leu esses livros, eu imagino, quando você estava grávida. E como que tem sido para você nesse dia a dia, esse encontro com essa nova Karine, e a nova Karine da nova Karine, né? Porque depois que nasce o filho, nasce quase uma mãe, né? Isso, exatamente. Eu recém-nasci também, né? Porque É. eu sou completamente diferente, as minhas ambições, minhas vontades, os meus desejos agora são totalmente diferentes. E tudo que eu penso agora é voltado para minha filha, porque ela é muito pequenininha ainda, né? Então eu não consigo ainda visualizar a minha vida. Às vezes eu fico pensando, e agora? É a minha carreira, o que que vai acontecer? Eu sou jornalista, eu viajo muito. E agora o que que eu vou fazer depois que eu sair da licença maternidade? Como que vai ser a minha vida? Mas logo passa isso e eu volto a focar na Ive, porque parece que agora ela é toda a minha vida, todo o meu mundo ali, e eu tô nessa fase. Gente, é impressionante. Nasce uma mãe mesmo, né? Muda tudo. O Lincoln falou aqui agora, Karine, e eu encerro com você nessa pergunta, sobre reconhecer esse novo cenário. Eu imagino que para você tá indo tudo muito bem. Você está reconhecendo que agora você precisa dedicar essa atenção toda à Ive e que tá tudo bem. Essa identidade que você vai construir entre carreira e maternidade, você decidiu então resolver isso mais para frente. Isso, porque a princípio eu iria deixar a minha carreira para eu me dedicar à maternidade. Só que eu comecei a perceber o quanto eu sou muito feliz com a minha carreira. E aí, quando eu fiquei grávida, eu já comecei a falar para meu marido: meu Deus, eu não sei se eu tenho coragem de deixar a minha carreira. Agora que eu vejo a minha filha, eu fico pensando: meu Deus, eu não sei se eu tenho coragem de deixar a minha filha para continuar a minha carreira. Então, é uma coisa assim que eu não consigo ainda explicar o que vai acontecer quando acabar a licença maternidade, porque eu quero muito continuar a minha carreira. Mas eu olho para minha filha, vejo ela tão pequenininha ali, eu penso, tem alguém que precisa de mim, e o que eu vou escolher, né? Às vezes dá para a gente conciliar as duas coisas, às vezes não dá, mas o tempo que vai me dizer aí o que vai acontecer daqui para frente. É isso aí, Karine. Que bom te ver tão bem, assim, e focada no que precisa de você para o momento. Eu tenho certeza que Deus proverá. As coisas podem acontecer de maneira, assim, muito milagrosas. Obrigada pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço. Olha só, temos um depoimento aí quentinho, né, Lincoln, de uma mamãe que já se reconfigurou, né, e ainda tem uma longa jornada, muitas decisões a serem tomadas. Eu queria que você colocasse aqui pra gente, dentro desse contexto da maternidade, como que uma mulher ela pode resgatar essa autoestima através do autoconhecimento? Porque tem gente que conseguiu trilhar um bom caminho, às vezes veio as adversidades da vida e ela se perdeu. Então ela já não sabe, às vezes nem tem a questão dos filhos, e a gente falou no contexto do nascimento, mas tem mães que se perdem quando os filhos saem de casa. Às vezes novos, né, para estudar fora ali, e aquela mãe se vê assim, não solicitada, e parece que ela se perde nesse caminho, porque ela sempre é tão solicitada, e ela sempre está cheia daquilo, e de repente agora ninguém chama ela mais, ela, como assim, o que eu faço? São tantas histórias e para cada mulher, para cada família, para cada casal, um contexto diferente. O que a gente já observou, Suzane, que é um ponto interessante, inclusive em algumas publicações que mostram isso, é que principalmente em pais de primeira viagem, um acompanhamento terapêutico no início dessa mudança, dessa transformação tão grande que é a maternidade, a terapia costuma ajudar muito nesse ajuste, porque é um ajuste de várias coisas. Você vê, por exemplo, uma preocupação que ela traz com relação à carreira. A Fundação Getúlio Vargas publicou ano passado um estudo mostrando o seguinte: no Brasil, de cada 10 mulheres que saem em licença maternidade, até 2 anos depois, 5 são desligadas da empresa. Então é claro que essa é uma preocupação recorrente, porque muitas vezes viver essa experiência faz com que alguns outros medos se desenvolvam nesse cenário, e é importante você ter essa autoestima sendo acompanhada. Dentro do processo terapêutico, isso funciona muito bem, porque é um momento para desabafar, para trazer os medos, as angústias, que é muito mais do que dividir uma conversa com um familiar ou um bom amigo.
é pela escuta terapêutica que eu consigo ressignificar as coisas e trazer um sentido novo para essa nova fase. Você sempre fala para muitos empresários também, né, ajudando-os a tomarem grandes decisões, difíceis decisões. Nesse contexto, assim, da sua vida, do que você já faz, trazendo agora para a maternidade, como a gente pode, tá finalizando o nosso programa de maneira mais objetiva, Lincoln, como que a gente pode usar o autoconhecimento como uma ferramenta poderosa nessas difíceis tomadas de decisões? E não é porque uma coisa é boa e a outra é ruim. Às vezes porque duas coisas são muito boas e você não sabe o que escolher. Eu gosto de uma frase que diz assim, ó, nunca tome uma decisão permanente com base em uma emoção temporária. Legal. Então, muitas vezes, se a gente está ali estruturado naquele processo que nós estamos vivendo, reconhecemos que precisamos de apoio, que vivemos uma nova fase cheia de mudanças e de coisas que muitas vezes, principalmente para pais de primeira viagem, não é algo conhecido ali do seu dia a dia, que essa busca, ela seja uma busca constante e que você se permita aprender a partir desses novos desafios. Porque o que acontece é que muitas vezes nós nos isolamos e a gente começa a tentar criar receita para as coisas que às vezes algumas pessoas com um pouco mais de instrução, de conhecimento ou de tempo de vida mesmo, pode ajudar você a superar aquela fase. Ah, Lincoln, muito obrigada. É sempre bom ter você aqui no programa. Esse é o último episódio. A gente quer deixar com você como uma recordação, uma lembrancinha, né? A Maíra que preparou com muito carinho esse letreiro aqui que está o nome do nosso quadro. De repente, se tiver um espacinho lá no seu escritório para você colocar e guardar como lembrança aqui dessa participação, dessa parceria com a gente. Vou deixar com você Muito um aperto de mão para te agradecer demais, tá? E a gente se encontra aqui no programa para os nossos bate-papos de sempre, que você é o nosso parceiro, né, há tanto tempo. Obrigada. Obrigado você, obrigado a Mayra Marques, que tão gentilmente acolheu essa ideia para que a gente pudesse trazer esse quadro com tanto conhecimento. Foi um prazer, obrigado. É isso aí, a gente segue por aqui falando sobre autoconhecimento. A gente vai para um rápido intervalo, apenas para você tomar uma aguinha e a gente já volta com a sua interação aí de casa e mais um bate-papo reflexivo com Priscila Guscuma. Não sai daí não, Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no programa. O tema hoje é autoconhecimento. Teve aí a última temporada, né, o último episódio da série com o Lincoln. Verdade, um abraço especial para toda essa turma, né, que faz esse programa maravilhoso para chegar até a sua casa. E agora é o seguinte, a gente tem algo para, além desse programa aqui, a gente gostaria de enviar para a sua casa totalmente de graça, para falar sobre esses sentimentos, essa ciência do existir. A doutora Rosana Alves, né, ela tem 3 pós-doutorados na área, e ela teve uma semana que marcou a Novo Tempo aqui. E ela deixou um material, né, essa doutora pesquisadora, para levar para sua casa sobre vários assuntos, sobre os sentimentos, sobre essa ciência do existir, inclusive colocando psicologia na mesma timeline do que espiritualidade. Que bacana. Cris, olha só, essa revista aqui, esse estudo, né, esse guia prático para ajudar você com a ansiedade, para ajudar você com os traumas, né? Porque muitas vezes você tem feridas abertas. E aí que eu digo para você, você não resolve, ou seja, você traz o passado para o presente todos os dias. E saudável mesmo é você ir no passado e ver a cicatriz e voltar, né? Agora, não quer dizer que é amnésia. Você pode se perdoar, perdoar o próximo, fechar a ferida. Não sei qual ferida você tem, mas você tem que dar um jeito nesse trauma aí, né? E há esperança, aqui é o canal da esperança. Aqui tem inclusive aqui, ó, ansiedade, depressão, essa doença tem cura. Conheça os tratamentos mais indicados para quem tem depressão. Ansiedade, listamos aqui alguns fatores para que você entenda um pouquinho justamente sobre a ansiedade que você está passando. A Pri falou aqui, o maridão não quer ir para o médico, o maridão não... Seja você a ferramenta para ajudar seu esposo, seu filho aí na sua casa. Vamos ligar agora, pedir de graça essa revista, já foi paga pelo Anjos da Esperança. 0 operadora 12 2127 3121, você vai ligar agora. Olha, eu quero aquela revista Sentimentos que o Cristo está segurando isso. Não esqueça de falar que é do Entre Família. Olha, ele falou que é de graça. Aí você vai só preencher um cadastro. Seu nome, CPF, seu endereço com o CEP certinho para ir para sua casa. A gente guarda os seus dados aqui, ninguém vai fazer nada. A gente tem a lei de proteção de dados, tudo certo. Vou pagar o correio? Também não paga nada, tá bom? Uma outra forma de você pedir essa revista também, esse guia prático, é você anotar o nosso WhatsApp aí. É o 12982444449. Não é o WhatsApp que você pede normalmente as participações aqui do programa. É especial da nossa escola bíblica. Vou repetir, 12982444449. Manda assim, ó, quero a revista Sentimentos. Pronto, a nossa equipe vai mandar alguns links para você mesmo fazer o cadastro
e pedir gratuitamente, sem pagar nada, para ajudar na sua questão de autoconhecimento, na sua luta contra a ansiedade, os traumas. E é uma benção, né? Tem sido uma benção esse guia prático para os nossos telespectadores, tá bom? Enquanto você pede, a gente volta ali para a nossa Sala da Verdade. A Pri está aqui nos ajudando com essa jornada do autoconhecimento. Pessoal de casa mandando participação. Já teve o Lincoln aqui no nosso programa. Já teve mamãe, né, que está aí, ó, um mêsinho e pouquinho lá naquela jornada, trazendo para a gente uma situação específica. E o povo de casa participando. E a nossa conversa ainda rende, né? Estamos aí no finalzinho do programa, mas ainda tem tempo, né, Suza? Yes, man. Enquanto isso, eu e Priscila já tiramos uma selfie, fizemos um story. E agora a gente vai de participação, é isso, diretora? Então, manda a boa. Anônima, sem problema algum. Tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Quando eu inicio um relacionamento de amizade, logo vejo que não posso confiar. Vejo que não sou amada. Preciso muito de ajuda. Ok, vamos lá. Relacionamento nunca é sobre o outro, sempre sobre mim. Como assim? Eu não consigo confiar no outro porque eu não confio em mim. Eu não consigo me sentir amada pelo outro porque não aprendi a me amar. Jura? É. Olha, por que a gente não aprende isso na escola? Então, Gente, tinha que aprender isso no pré. como já começar ajudaria. esse processo? Se conhecendo. Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus talentos? O que eu amo em mim? O que eu gosto em mim? Quanto tempo eu fico comigo mesma? As pessoas querem fazer amigos para ficar mais tempo com os amigos, mas não conseguem ficar meia hora com ela mesma. Tem pessoas que elas não conseguem ficar em silêncio. Pri, mas eu fico sozinha comigo mesmo. É mesmo? Agora desliga tudo aí na tua casa. Agora não, depois que acabar o programa. Por favor. Pega um momento e desliga tudo. Quanto tempo você consegue ficar em silêncio com você mesmo? Tem pessoas que ela liga a TV no quarto, na cozinha, na sala, liga o rádio, fica no celular. Ela não consegue ficar com ela mesma, porque ela não aguenta os pensamentos dela mesma. Então, é desenvolver o amor próprio, buscar uma atividade física que te faça bem, te traga bem-estar. Quando for se relacionar com as pessoas, não ir com a expectativa de quer ser aceito, amado, não. É se relacionar de forma natural, porque aquelas pessoas te fazem bem. Nesse caso, a telespectadora, ela bate nessa questão da confiança. Quando você fala que a pessoa não confia nela mesma, é em suas capacidades ou nela como uma pessoa boa que pode ser útil para uma outra? Tem a ver mais com a capacidade de trabalho ou... Em tudo. Assim, ela confia, vem essa questão da confiança com merecimento. Ela não se acha merecedora, por exemplo, de ter uma pessoa boa ao lado dela. Então, ela sempre vai com o radar negativo. Quer ver que vai me passar para trás? E que tipo de pessoa que ela atrai? As pessoas que passam lá para trás. Quer ver que a pessoa não vai me valorizar? Que tipo de pessoa que ela atrai para a vida dela? A pessoa que não valoriza ela. Porque é muito do que ela sente sobre relacionamento. Então, é preciso entrar num processo de ressignificação de como enxerga as relações. O outro nunca vai te dar aquilo que você não se dá. E entender que o processo de confiança não é assim. Eu conheci o Cris e a Suza hoje, eu já vou confiar. Há quanto tempo a gente está junto? Anos. Então, cada encontro que eu venho, a gente conversa mais um pouco, se conhece mais um pouco. Então, o processo de confiança, gente, demora tempo. Não é do dia para a noite. Olha, tá aí uma boa reflexão para a gente fazer, né? Sobre a gente, talvez até sobre o que outras pessoas fazem, mas como hoje é autoconhecimento, tem a ver com a gente mesmo, né? Essa questão de como a gente encara o outro pode ser que tenha a ver muito com a forma que a gente se enxerga. Vamos de mais participação, Cris? Vamos lá então, você de casa participando, vamos ver de onde vem, é a Bia. Seja bem-vinda, viu, Bia? E ela fala o seguinte: autoconhecimento, autocontrole, responsabilidade pelos atos, desde pequeno, é a solução para viver equilibrado? A pergunta aí que vem desde o pré, né? A questão toda é sobre o trabalho da infância. Sim. Em você já trabalhar essas questões, porque a gente fala sobre hard skills, às vezes a criança vai poder ir para a escola um pouco mais tarde, agora estou indo mais cedo. Mas nós temos as soft skills, essas habilidades, aí você tinha falado de lidar com os problemas. Aí eu vou trazer uma situação, né? Uma criança que não sabe dividir os brinquedos ou lidar com o machucado, né? Aí eu digo que cada um é um indivíduo diferente, então são as pessoas mais sensíveis, outras não. Mas eu digo para você, se eu não consigo trabalhar pequenas questões
que tipo de visão eu estou construindo para alguém maior, né? É. Aí eu pergunto, será que boa parte das pessoas fragmentadas nesse sentido não tiveram uma base sólida? Não, não tiveram, porque imagine uma criança, a minha filha vai fazer 2 anos, e de repente ela tá bem, e de repente ela começa a chorar. Uhum. E se eu não tenho inteligência emocional, se eu não entendo de comportamento, se eu sou uma pessoa que eu só vou trazer os outros problemas que eu tenho na minha vida, por que você tá chorando? E é isso que muitos pais fazem. Para de gritar. Mas eles se esquecem que a forma de chorar é a deixa emocional que a criança está dizendo que algo não está bom. Ou que algo está doendo, ou que ela está querendo atenção, ou que alguma coisa não está bem. Uhum. Então, quando nós temos essa maturidade de abaixar na altura daquela criança, ou segurar aquela criança, olhar nos olhos dela e perguntar: o que está acontecendo? A mamãe está aqui, o papai está aqui, conta para mim. De ouvir, sabe? Ela trouxe a questão da autorresponsabilidade, como que ensinamos a autorresponsabilidade aos nossos filhos. A minha filha vai fazer 2 anos, o mês que vem, e ela tem uma cachorrinha, e nós já tínhamos um cachorro quando ela nasceu. Todos os dias a gente chama ela para dar ração para os cachorros. Uhum. São essas pequenas tarefas que a criança tem que sentir responsável. Uhum. Sabe? E ter um animal de estimação é uma forma, mas existem outras formas. Deixa um monte de brinquedo espalhado. Vem ajudar a mamãe a pegar. Não adianta, ela tem 2 anos, eu vou ficar gritando, vai pegar seus brinquedos. Não, eu estou junto com ela nessa construção. E esse é o processo. Pri, mas eu não tive nada disso, né? Quando, na minha infância, foi tudo errado. Eu recebi gritos, sim, eu apanhava, sim, quando eu não fazia as coisas. Tá tudo bem, seus pais só te entregaram o melhor que eles tinham, dentro do padrão que eles aprenderam. Uhum. Agora, se você tem esse conhecimento, se você está assistindo esse programa, você tem o poder de mudar as próximas gerações da tua vida. Muito. E eu acho que é aquilo que você fala, né? Que você pega tanto no pé. A pessoa não lê nenhum livro e quer mudar, e não sei o quê. A gente viu aqui a Karine, né? Que deu o depoimento dela como mãe. Como que foi esse choque quando ela começou a ler sobre educação de filhos e ela se enxergou ali como criança e viu que, em vez de ser uma pessoa fria, muito pelo contrário, ela é uma pessoa cheia de sentimentos. Cheia de sentimentos. E por vários motivos, levantou uma barreira, um bloqueio, para não se permitir sentir. Porque talvez, né, não conheço o contexto dela, mas já vi outras situações que todas as vezes que chorava e mostrava emoção era repreendido. As coisas da infância são muito profundas, mas não vamos nos lamentar pelo que perdemos, mas sim pelo que a gente pode ganhar. Esse é um ensinamento de Priscila Guscuma. E foi tudo isso que a gente passou que nos trouxe até aqui hoje. Sim. Então, graças a Deus, passamos por tudo isso. E graças a Deus que você esteve aqui. Muito, muito obrigada pela sua presença, viu, Pri? Obrigada, é sempre um prazer participar com vocês, estar aqui com vocês, estar com você que está em casa aí. Vai aparecer aqui meu Instagram, é @Priscila Guscuma, então me segue lá. Faz o seguinte, já manda uma mensagem, Pri, te vi no Entre Família. Eu sempre respondo todo mundo. Se ficou alguma pergunta, alguma dúvida, manda lá que eu respondo para você. Ah, que legal, a Pri é um amor. Então tá aí, @Priscila Guscuma. Acho que já aparece na telinha, a gente tá com um probleminha técnico. O Guscuma é com K. Aí, ó, @Priscila Guscuma com K. Tá bom? Para você lá no Instagram. Muito bem, mas olha só, o nosso Entre Família está acabando, mas é claro que a TV Novo Tempo continua. E para você que conhece, sabe que está chegando uma turma especial, um programa maravilhoso. A nossa vizinha aqui, a Teru, e o Vida e Saúde. Teru, muito boa tarde. Muito boa tarde, Cris. Muito boa tarde, Suzaene e todo mundo desse Entre Família que eu amo tanto. Nós vamos em seguida começar aqui o nosso Vida e Saúde. A gente vai falar sobre a importância de gerenciar os pensamentos. Nessa era de muita ansiedade, de depressão, a gente precisa se conhecer ou conhecer os caminhos dos nossos pensamentos e gerenciar. A gente tem especialista aqui para falar sobre isso. Além disso, vai ter atividade física para fazermos em tempo real com Tânia Santos, mais um treino para suar o bigode. E a nossa receita é salada de cenoura com molho de mostarda, bem leve, para começar segunda-feira bem, Fitness. mas cheia de prazer.
Segunda-feira fitness. Adorei o tema do programa, tem tudo a ver com a gente, com o que a gente estava falando. Adorei que a gente está na paleta, eu e Teru Gouveia. Olha quanta sintonia nessa tarde. Sintonia, a gente está em harmonia, né? É isso aí. E manda um recado para Tânia, fala assim, Tânia, Suzaine agora começou a academia, precisa de umas dicas, que ela tá meio emperrada ali nos treinos. Ó, boa, pode deixar que eu vou falar para ela caprichar nas dicas para você. Obrigada, Teru. Bom programa para vocês. Um beijo, boa tarde. Obrigada, até mais. E Suza, já tem o Vida e Saúde, mas amanhã às 2h30 da tarde. O que tem amanhã às 2h30 da tarde? O que Olha, será? O que gente, será? um O que tema será? aqui, olha, insatisfação crônica. Será que essa pessoa murmura? O que é que vem essa questão do que não está legal, do que eu não consigo ver? Será que tem gratidão nessa insatisfação? Ou essa questão crônica tem validação? O que acontece com essa questão quando você está assim, insatisfeito a um nível hard? I don't know, brother. Vamos descobrir amanhã. Mas eu bem. gostei do que você falou do murmúrio. Isso me fez rir porque lembrei de alguns provérbios, né? Alguns bons provérbios. Que a gente às vezes não ouve. E que é importante lembrar disso. Tá lá na Bíblia, ó. Há muitos anos. Até amanhã. Um beijo. Obrigada pela audiência. Tchau. Tchau, tchau. Dá um...